Bem, pessoal, infelizmente foi tempo perdido. Terminei a gravação lá de 1 hora e meia e quando eu fui verificar o vídeo, né, pra upar, pra lançar ele, não tava gravado o áudio. Então, eu já tô rouco aqui, mas como o tempo pra mandar o relatório é curto, assim, curto baseado na minha apresentação, né? Pra tentar não prejudicar ninguém, eu vou regravar aqui a apresentação, até pro professor também poder ver. E acho que agora eu vou me concentrar mais. Talvez perca o nervosismo, né? Que na primeira vez eu enrolei muito no início. Me travei ali na base. E isso acabou prejudicando o entendimento dos colegas, ao meu ver. Não foi muito proveitoso. Eu entendi o conteúdo assim quando eu tava transparecendo bem o conteúdo, a base não ficou sólida e aí ficou meio estranho, né? Então vamos lá, tudo de novo. O nosso tema que nós vamos tratar aqui é emparelhamentos e algoritmo húngaro de resolução para o caso bipartido. Somente eu, a equipe, né? E vamos lá. Antes de tratar do algoritmo em si, que é o grande foco, né, já que a disciplina é algoritmos em grafos, o nome dela, nós temos que tratar de tópicos importantes. São as ferramentas que nós vamos utilizar, que na verdade são as ferramentas que embasam toda a lógica do algoritmo. E para chegar até lá, nós temos que entender conceitos. Minha voz está morrendo. A primeira delas é o que é emparelhamento. Então, basicamente é o seguinte, nós temos um grafo, seja G um grafo, né, com um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas. Um emparelhamento M, o emparelhamento sempre vai ser definido como M, vem do inglês matching, né, é outra maneira de tratar desse assunto aqui, de pesquisar sobre. Esse é um subconjunto de arestas, esse M, é um subconjunto de arestas, ele está contido, né, no conjunto de arestas E, e essas arestas pertencentes a esse subconjunto M, elas não são adjacentes, ou seja, elas não compartilham vértices. São arestas que ligam somente um vértice a outro vértice e tão somente isso. Então, na prática, se nós tivéssemos esse grafo aqui com 7 vértices, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7, e essas arestas aqui, V1, V2, V1, V3, V2, V4, V3, V4, V6, V4, V4, V5, V5, V7, V6, V7, o que seria um emparelhamento aqui? Um possível emparelhamento, um subconjunto de arestas M, seria eu ligar os vértices V1 a V3, V2 a V4 e V6 a V7. Como esses vértices estão ligados somente um ao outro, não estão ligados a nenhum outro, imaginem que essa visão é como se eu criasse um novo... É um subgrafo, entendeu? Não, na primeira apresentação eu acho que foi isso que eu não deixei claro, porque fica aparecendo aqui ainda as ligações originais do grafo G, mas aqui é um subconjunto desse conjunto aqui de arestas. Então a visão seria só essa aqui, ó, V1, V3, V2, V4 e V6, V7 e o V5 isolado. Ignorem essas listrinhas pretas aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o subconjunto com essas 3 arestas aqui. Arestas não adjacentes. Elas não estão ligadas a nenhuma outra aresta. Tópicos importantes também são termos importantes, né? Vértice M saturado, que no caso são todos os vértices pertencentes ao conjunto V do meu grafo, eles são extremidade de alguma aresta que pertence a esse meu subconjunto M. Então, voltando por exemplo, o que seriam os vértices M saturados desse grafo aqui? Seriam os vértices que formam as arestas que estão contidas em M. Se V1 está linkado somente a V3, V2 está linkado somente a V4 e V6 está linkado somente a V7, esses vértices são M saturados. Eles formam arestas exclusivas que ligam eles a somente um outro vértice.
Já os vértices M não saturados são todos os vértices do conjunto V do meu grafo que não são extremidades de arestas pertencentes a esse meu subconjunto M. No caso do exemplo, V5. V5 é um vértice que não está linkado a nenhum vértice que forma arestas do subconjunto M, né? Não é pelo fato dele estar sozinho, aqui nesse caso, que ele é um vértice livre também, que é outro termo conhecido, né? Ou M não saturado. É o fato dele não estar linkado a uma aresta de M. Então, por exemplo, ele poderia muito bem estar linkado a um vértice 8 aqui, que estava linkado a um vértice 9. Se ele tivesse um vértice 8 aqui, e ele estivesse linkado a um vértice 8, teríamos mais uma aresta aqui dentro de M, que seria V5, V8, já que essa aresta ligaria somente V5 e somente V8. Não teria arestas adjacentes, né? Porém, se tivéssemos V5, V8, V9, aí, nesse caso, nós teríamos... esse vértice seria livre, né? Continuaria sendo livre. Avançando aqui no conceito, 3 pontos muito importantes aqui são as definições de emparelhamento perfeito, emparelhamento maximal e emparelhamento máximo. Um detalhe importante aqui para ficar mais clara a visão do que é um emparelhamento, o nome já dá a entender. Seria eu fazer ligações em pares. Emparelhar, combinar, alocar seriam termos próximos. Então, seria, por exemplo, um emparelhamento perfeito, seria eu poder ter um subconjunto M de arestas, um subconjunto, né, um conjunto de emparelhamento contido no conjunto de arestas, onde para todos os meus vértices do meu conjunto V, todos esses meus vértices são M saturados. Ou seja, seria o caso de, por exemplo, eu ter um V8 aqui. Então eu teria o meu grafo com o meu conjunto V de V1, V2, V3, V4, 5, 6, 7, um meu V8 aqui. E todos eles estariam saturados. Ó. V1 estaria com V3, V2 com V4, V6 com V7 e esse meu V5 estaria com um vértice V8 aqui. Não sobraria ninguém. Em outras palavras, basicamente é isso. O emparelhamento perfeito implica dizer que não há sobra de vértices dentro do meu conjunto V. Todos os vértices se ligam exclusivamente um a outro vértice. Aí a outra definição importante que seria um emparelhamento maximal. Se eu tenho um subconjunto M e esse meu M ele não pode ser aumentado com acréscimo de uma aresta, então M é maximal. O que está querendo dizer com isso? Se eu tenho uma configuração, se eu tiver uma configuração aqui de um emparelhamento, desses emparelhamentos aqui, de forma que se eu adicionar um grafo dentro desse meu subconjunto M aqui, não é? E eu não conseguir ter mais, aumentar essa quantidade, seria, por exemplo, eu não consigo pensar um exemplo aqui agora, deixa eu ver. Se eu tivesse... eu não estou conseguindo bolar um exemplo agora de cabeça, mas enfim. Se eu não consigo mudar essa configuração e aumentar a quantidade de arestas aqui, isso implica dizer que essa minha configuração, que esse meu conjunto M, ele é maximal. Eu não tenho como aumentar ele aqui. Só que o fato dele ser maximal, que é justamente a definição desse termo, não implica dizer que é o máximo de arestas que eu posso ter. Aí eu vou dar um exemplo aqui, que já vou passar a definição do que é o emparelhamento máximo. Ó, se eu tenho essa configuração aqui, V1, V2, V3, V4, eu tenho 4 vértices e 3 arestas, né? A aresta V1, V2, a aresta V2, V3, V3, V4. Só que eu crio o meu conjunto M, meu emparelhamento, onde eu ligo V2 a V3. No momento que eu faço isso e ele é um emparelhamento,
Pela definição, eu não posso ter V1 linkado a V2 e nem V4 linkado a V3. Sendo assim, V1 é um vértice livre, V4 é um vértice livre. Isso implica dizer, eles estão sim linkados via grafo, mas eles não estão linkados dentro do meu subconjunto de arestas M. Eles estão linkados dentro do conjunto de arestas Z, mas no subconjunto de arestas M, não. Então, o que isso implica? Isso implica dizer que na visão geral do grafo, essa aresta não pertence a M, essa aresta aqui pertence e essa não pertence. Nessa configuração aqui, onde só tenho 3 arestas, eu tenho um emparelhamento maximal. Ou seja, eu não tenho como aumentar, já que eu não posso ter arestas adjacentes. Né? Já na definição de emparelhamento máximo, para essa configuração aqui, se eu tiver uma aresta pertencente ao meu subconjunto M aqui, aresta V1, V2, e outra aqui V3, V4, V2, V3 não faz parte de M, eu atingi o máximo de arestas possíveis, porque de 3, sendo que uma não pode ser vizinha da outra, o máximo é 2. Então esse é o máximo de arestas que eu consigo obter. Então o emparelhamento máximo seria esse, o maximal nessa situação seria 1. E o emparelhamento perfeito foi o conceito anterior passado, onde todos os vértices de um grafo eles são saturados, que isto é, formam arestas que pertencem a N. Esse aqui é um diagrama, né, que mostra a relação entre esses tipos de emparelhamentos. O emparelhamentos perfeitos é um subconjunto, né, se for colocar assim, dos emparelhamentos máximos e dos maximais. Ou seja, em outras palavras, nem todo emparelhamento máximo é perfeito. E nem todo emparelhamento maximal é máximo. Mas todo emparelhamento máximo é maximal, assim como todo emparelhamento perfeito é máximo e maximal. Então, outros tópicos importantes aqui seriam a definição de caminho M alternado e caminho M aumentado. Essas palavras pode parecer estranho no início, mas o sentido do termo é exatamente o sentido da palavra. Alternado, algo que alterna. Aumentado, algo que aumenta ou que faz aumentar. Então vamos lá. Todo caminho P em que arestas estão alternadamente em M e no conjunto de arestas do grafo menos esse meu conjunto de subconjunto de emparelhamento, ou seja, o que está no emparelhamento e o que não está, é um caminho M alternado. Ou seja, é um caminho onde eu começo por um vértice que liga a outro, ou seja, forma uma aresta que está em M, esse meu vértice vai para outro vértice que forma uma aresta que não está no meu subconjunto M, que vai linkar outro vértice que está numa aresta que está dentro de M e assim por diante. Eu tenho uma alternância de arestas que pertencem ou não ao meu subconjunto M. E um caminho aumentado seria um caminho M alternado, só que o que muda é que basicamente ele verifica a origem e o final desse caminho. Vai ficar mais claro agora com o exemplo. Então, pegando aquele mesmo exemplo, esse caminho aqui é um caminho M alternado. Ele parte os dois são M's alternados. Todos esses dois caminhos são M's alternados. Começa de um vértice que liga a outro, que faz parte de uma aresta que não pertence ao emparelhamento, passa por outra aresta que pertence e depois passa por outra que não pertence. Esse caminho é alternado. Essa aresta pertence ao emparelhamento, essa outra não pertence e essa outra pertence. Então, é um caminho alternado. E o aumentado? Lembra que eu falei da origem e do destino. Tem que ser vértices não saturados, M não saturados. Isso implica dizer que são vértices livres. O que é um vértice livre, relembrando, são vértices que não estão linkados que não formam arestas que
Vértices livres são vértices que formam arestas que não pertencem a esse emparelhamento M. Então, nesse caso, V1 linkado a V2, V1 pertence ao emparelhamento, forma uma aresta, né, que pertence, e V3 e V2 formam uma aresta que não estão no emparelhamento. Contudo, eles estão linkados a outros vértices que formam arestas que estão. Então, todo mundo aqui está emparelhado. Isso aqui seria um emparelhamento perfeito. Já nesse caso aqui, V2 está com V3, estão dentro do emparelhamento, e V1 não está linkado a V2, assim como V4 não está linkado a V3 dentro desse subconjunto. Lembrando que essa ligação é a original do grafo. Então V1 está linkado a V2, tá, beleza, forma uma aresta. Mas essa aresta está nesse meu emparelhamento? Não, então V1 é livre. V3 está linkado a V4, mas V3 e V4, essa aresta está dentro do emparelhamento? Não. Então V4 é um M não saturado. Então aqui nós temos um caminho a M aumentado. Próximo tópico importante aqui para a gente são o conceito de grafo bipartido, né? Um grafo ele é bipartido se eu puder pegar todo o conjunto de vértices dele, né, que tem que ser par, e conseguir dividir ele, particionar ele em dois subconjuntos. Então, se eu tiver um gráfico G com um conjunto V de vértices, e eu particionar esse conjunto V num conjunto X e num conjunto Y, de tal forma que eu não tenha intersecção, né, entre esses vértices. Então, isso quer dizer o que? Esses conjuntos, né, perdão. Então, quem é o vértice que pertence a X vai pertencer somente a X, e quem pertence a Y somente a Y, e um vértice de um conjunto ele se conecta a um vértice do outro conjunto. Então, vértices de X se conectam a vértices de Y e de Y para X, nunca dentro do mesmo conjunto. Não há interconexão entre eles, dentro do mesmo conjunto X e do mesmo conjunto Y depois da partição. Ou seja, é dividir o conjunto de vértices em dois. Já, mais uma vez, o conceito de emparelhamento é o conjunto de arestas onde não existem duas arestas incidentes ao mesmo vértice. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, particionamos esses 6 vértices para um lado e esses 6 para o outro. Conjunto X, conjunto Y, subconjunto X de V, subconjunto Y de V. Temos ali cada A4, show, temos um emparelhamento aqui, um vértice, uma aresta que pertence ao emparelhamento. Aqui, uma aresta que pertence ao emparelhamento de B para 6, B não se liga com mais ninguém, nem 6 com mais ninguém. B, aí F para 5 também, mesma coisa. Contudo, C liga para 3, aí beleza, uma aresta. Só que essa aresta está adjacente a outra aresta, o que não pode ocorrer. Se isso ocorrer, ela não pode fazer parte de um emparelhamento. Então, nesse caso aqui, isso aqui não pertence a um emparelhamento. Não é possível pertencer a um emparelhamento. Para dar um exemplo, para ficar mais claro, em vez de ficar dando definições, né, vamos ver isso aqui na prática. Imagine que existe uma pousada em uma cidade pequena, uma cidade serrana, litorânea ali. Estou imaginando aqui um cenário. Uma serra bem bonita, com a floresta tropical ali, aí do alto da serra dá para ver o litoral, a praia. E nessa pousada existem 6 quartos e estão todos livres. E num final de semana chegam 6 casais querendo se hospedar nesse local. Só que esse local tem vista para o mar, outro lado tem vista para a floresta, o outro lado já tem vista ali para frente, para a rua, movimentada, bonita. E aí os casais têm preferências por quartos, de acordo com essas visões, né? Estou imaginando esse cenário. Então o que ocorre? Definimos então nomenclaturas para os casais, chamando de A, B, C, D, E e F, e os quartos de 1 a 6, numerados assim. Então o casal A, por exemplo, esse aqui, eles preferiam os quartos 1, 2 e 4. Eles queriam um dos 3, não queriam ficar nos outros. O B queria os quartos 2 ou 6. O casal C, ele já queria, por outro lado, o quarto 2 e 3. O casal D preferia os quartos 3, 5 ou 6. O casal E preferia os quartos 3, 4, 5 e 6. E o F preferia os quartos 2 e 5. Aí vem um detalhe.
Pegamos então esse problema e vamos representá-lo por grafos. Então eu posso ter um conjunto X. Lembrando que posso representar os casais por vértices, assim como os quartos. Só que eles são com classes diferentes, né? Casal e quartos. Então eu posso particionar esse meu grafo em dois subconjuntos, chamado de X para casal, todos os casais, e o subconjunto Y para todos os quartos. E aí a questão que fica é: eu consigo linkar, de acordo com essas restrições aqui, esses desejos dos casais, cada casal aos quartos que eles querem? E aí começa o problema. A dona da pousada tendo que alocar todo mundo, chegou todo mundo ali no mesmo horário, querendo se hospedar, cansado de viagem. A dona da pousada pega e começa a fazer as ligações. Você 1, 2 e 4, eu vou jogar vocês pro 4. B, vocês querem 2 ou 6, eu vou jogar vocês pro 6. C, vocês querem 2 ou 3, eu vou jogar pro 3. E o F, rapaz, 2 ou 5, vai pro 5. Isso ela fez na pressa. Só que ela percebeu que fazendo isso, quando ela foi fazer o D, por exemplo, o casal D preferiria os quartos 3, 5 ou 6, que ela já acabou alocando aqui. E aí começa o problema. E agora? Ela vai ter que refazer tudo, tentar até dar certo. E os casais D e E vão ficar sem quarto, e aí? Vai criando um clima de estresse. O que a gente pode fazer, não é? Então a gente precisa, nesse caso, de um emparelhamento perfeito, que seria conectar todos os casais a todos os quartos. E isso é possível, né? Se temos 6 casais, temos 6 quartos. Se não fossem a questão das restrições, podia linkar em qualquer um, né? Era só uma questão, as possibilidades seriam imensas. É só usar a análise combinatória aí, né? Questão de permutação. Só que tem as restrições. E graças ao matemático francês Claude Berge, não sei a pronúncia em francês, podemos determinar se há um emparelhamento maior, ou seja, se é possível aumentar a quantidade de arestas do que eu já tenho no meu emparelhamento atual. Então, o que isso quer dizer? Se a dona lá da pousada tinha definido esse primeiro cenário aqui, será que ela consegue melhorar isso? Rearranjar isso aqui de forma que ela consiga ligar o casal D ao quarto que eles querem e depois modificar de forma que ela consiga ligar o E e consequentemente linkar todo mundo aos quartos? Então a gente tem que falar sobre o primeiro teorema importante aqui, que é o teorema de Berge. Esse teorema, então, ele vai informar o que pra gente? Ele vai ajudar a encontrar emparelhamentos máximos, isto é, emparelhamentos maiores que o atual, ou informar se o emparelhamento atual é o maior possível, no caso, sendo o emparelhamento maximal ou perfeito. Eu fiz questão de ler isso aqui porque eu que fiz essa definiçãozinha aqui, esse resumo. Então esse teorema, ele basicamente faz isso. Ele vai passar pra gente a seguinte situação: o emparelhamento que a gente tem, a situação, dá para melhorar? Dá para incluir, para distribuir mais, fazer distribuição melhor? Alocar mais vértices a outros vértices? Ou seja, é possível criar mais arestas? É isso que ele vai dizer, se isso é possível ou não. É aumentar o subconjunto M, né? Então aqui a regra dele basicamente é desse teorema. A lógica seria: se um emparelhamento M em G é máximo, se o emparelhamento dele já não tem mais como aumentar, isso só é possível se somente se o meu grafo G não possui um caminho M aumentado. Olha aqui a questão a importância dos termos que eu passei no início. Vão acompanhar a gente aqui até o final da lógica. Então, eu não vou fazer a prova, infelizmente, porque vai tomar muito do tempo, mas no material que eu vou compartilhar com vocês tem detalhado essas provas. Podemos provar tanto a ida quanto a volta disso, né? Mas, para passar por cima, detalhar, seria, em outras palavras, o que isso aqui está querendo dizer. Que se o meu subconjunto M ele é máximo, não tenho mais como aumentar ele, implica dizer que não há caminho M aumentado. Eu não tenho caminho aumentantes. Ou seja, não tenho um caminho que comece num vértice livre, seja alternado e termine num vértice livre. E a negação é a mesma coisa. Se há um caminho M aumentado, meu M não é máximo, eu tenho como aumentar ele.
A volta é a mesma coisa. Se não existe um caminho M aumentado, meu M é máximo. Então esse exemplo aqui detalha bem isso aqui. Nós temos um grafo com 10 vértices, né, no meu conjunto V, e eu quero criar um emparelhamento aqui. Aí o que eu faço? Aqui no exemplo, não sei se arbitrariamente, não importa. O fim didático aqui fizeram o seguinte: V1 foi linkado a V7. Tá, V1 linkou a V7. Lembrando que tínhamos as arestas iniciais aqui, ó. Tanto vermelha quanto pretas, todas essas arestas faziam parte do conjunto E inicial aqui do grafo. Aí vamos criar o nosso subconjunto M de arestas, o nosso emparelhamento, que é linkar um vértice a outro aqui. Então, linkei V1 a V7. Então, ninguém mais pode se linkar a V1 e ninguém mais pode se linkar a V7. Aí, vou linkar V4 a V5. Ninguém mais pode se linkar a V4. Ninguém mais pode se linkar a V5. V4 a V5, V1 a V7. Vou linkar V2 a V3. Porque V2, as opções dele, então, seria, depois dessas duas criações de arestas, seriam V1, V5 ou V3, baseado nas ligações iniciais que ele tinha aqui do grafo inicial. Só que V1 já estava linkado a V7. E para ser emparelhamento não pode ter arestas adjacentes. Então não pode se linkar V1. V5 pode? Não, porque já está com V4. Então só resta V3. E fazendo isso, eu tenho 4 arestas pertencentes ao meu subconjunto M. A pergunta é: M é máximo? Vamos lembrar do conceito. Para M do teorema de Berge. Se M, aí você pode escolher a lógica que quiser de onde partir aqui, né? Para M ser, seguindo essa lógica aqui, esse caminho de ida, se M é máximo, não há caminho M aumentado. Beleza? Então, se a gente encontrar um caminho M aumentado, M não é máximo. O que seria um caminho M aumentado? Seria eu partir de um vértice livre. Quais são os vértices livres desse grafo? Se esse está linkado com esse, é saturado, esse é M saturado, esse é M saturado, esses dois, e esse aqui é M saturado. Todos os vértices que formam arestas que estão em M são M saturados. V8 não está linkado com nenhum outro vértice formando arestas pertencentes a M. Então, nesse caso, V8 e V6 são arestas livres, ou M não saturadas. Você pode escolher qualquer um. Vou escolher aqui V6. Então, o que nós vamos fazer pelo teorema de Berge? Nós vamos criar aqui um caminho de forma que a gente vai tentar chegar até algum outro vértice livre. E se isso ocorrer, nós temos um caminho aumentante. Início de vértice livre, passando por caminho alternado até terminar num vértice livre. Como só tem um vértice livre além dele, vamos tentar chegar no V8. E conseguimos fazer isso por esse caminho. V6, V3, passando por essa aresta. Essa aresta pertence ao subconjunto M? Não. V3, V2, pertence ao subconjunto M? Pertence. Lembrando que tem que ser alternado. Alternada se as arestas pertencem ou não a M. V2 para V5, pertence? Não pertence. Show. V5, V4, tem que pertencer. Pertence? Pertence. V4 para V1, essa aresta pertence? Tem que não pertencer. Não pertence. V1 para V7, pertence? Pertence. Show. E V7 para V8, não pertence. Então, saímos de um vértice livre, percorremos caminho alternado e chegamos a um vértice não livre também. Caminho aumentante, usamos a transferência de caminho, o teorema de Berge, que eu esqueci de mencionar essa parte importante, que se encontrarmos um caminho M aumentante, nós invertemos as arestas. Então, o que não pertence passa a pertencer ao meu novo subconjunto M atualizado, pode chamar de M' aqui, e o que pertencia não pertence mais. Então, seria basicamente eu pegar o que é vermelho e pintar de preto e o que é preto e pintar de vermelho. Sendo assim, nós temos uma nova configuração. Então, V1, V7, que era vermelho, agora é preto. V2, V3, que era vermelho, agora é preto. É só pegar o que estava nesse caminho aqui de arestas e inverter as cores. E aí a gente tem essa configuração aqui. Então, o que ocorre aqui? Nessa configuração, nós temos que V1 está linkado a V4, V2 está linkado a V5, V3 está linkado a V6, V7 está linkado a V8 e V10 linkado a V9. É máximo esse grafo? Voltando de novo. Para ser máximo, não pode ter caminho M aumentado. Para ter caminho M aumentado, tenho que partir de um grafo um vértice livre e chegar a outro vértice livre. Tem vértices livres? Não tem.
Ou seja, não tem caminho M aumentado, é um grafo, é um emparelhamento máximo. E também é um emparelhamento perfeito, porque todos os vértices estão conectados a arestas que pertencem a meu subconjunto M de emparelhamento. Ou seja, todos os meus vértices desse meu grafo são M saturados. Vamos adiantar aqui. Próximo tópico seria ainda no teorema de Berge. Então, só para deixar isso aqui claro, se nós tivermos esse emparelhamento M contido nesse meu subconjunto M, contido no meu conjunto E de arestas iniciais, então nós temos dois tipos de arestas no meu grafo. Nós temos as arestas que pertencem a esse meu subconjunto e nós temos as arestas que não pertencem a esse meu subconjunto. E aí, se nós formos pintar, para ficar claro, só para representar aqui, nós vamos pintar de escura as arestas que fazem parte desse meu emparelhamento, desse meu subconjunto, e nós vamos pintar de clara, coisinha mais clara aqui, é irônico, né, pretinho, mas é mais claro do que o vermelho, né? A tonalidade aqui tá meio estranha, tá menos destacado, né, digamos assim. Então, em preto aqui seria o mais claro, entre aspas, que não faz parte de M, não faz parte desse meu emparelhamento. Sendo assim, suponha que eu tenha um caminho que ele seja M aumentado em G, ou seja, eu tenho um caminho P, caminho P, M aumentado. Por que ele é aumentado? Parte de um vértice livre, termina no vértice livre e ele é alternado. Então, ele é da seguinte forma, ele começa clara, porque ele começa de um vértice livre. Se o vértice é livre e não está linkado a outro vértice formando a aresta pertence. Eu estou repetindo, mas é para fixar bem a ideia. Então, tem que ser claro, né? Já porque ele não pertence ao emparelhamento, essa aresta. E aí começa a alternância. Então a outra aresta tem que ser escura, a outra tem que ser clara e assim por diante. Até que a última, se termina com vértice livre, tem que ser clara. Se nós formos formar pares de arestas, nós teremos então que o total de arestas aqui seria da forma 2m mais 1. Ou seja, nós sempre teremos em um caminho M aumentado um número ímpar de arestas. Outro ponto importante aqui a se destacar é voltar para o exemplo, então, para a gente aplicar o teorema de Berge. Então, nós estávamos no problema da pousada, em que a dona lá da pousada tinha feito um emparelhamento, mas estava sobrando aqui os casais D e E, não tinham como eles serem alocados, né? E aí, o que a gente faz então agora? Vamos usar o teorema de Berge para melhorar isso aqui, ver se é possível melhorar, né? Então, o que nós vamos fazer? O que o teorema diz? Há um caminho M aumentado? Vamos verificar. Há um caminho M aumentado implica em ter vértices livres. Tem vértices livres aqui? Tem. Tem 2 aqui no conjunto X e tem 2 no conjunto Y. Ou seja, eles não estão linkados a nenhum vértice, a nenhum outro vértice do outro conjunto. Estão sobrando. Então eu vou escolher qualquer um deles. Posso escolher aqui então o D, que é o casal D. E o que eu vou fazer? Vou começar então a percorrer um caminho de forma a ter um caminho M aumentante. Então, partindo de D, eu tenho as opções que D poderia ir 3, 5 e 6. 3, 5 ou 6. Então, o que a gente ocorre aqui? Vamos para o caminho 5. D vai para 5. Beleza. É um caminho, uma aresta que não pertence ao emparelhamento. E 5 vai para F por um caminho, por uma aresta que já pertence ao emparelhamento. Foi o emparelhamento que a dona da pousada fez inicialmente aqui. Então permanece. E F pode ir, então, nesse caso, para 2 ou para 1. Vou escolher para 2. Levamos ele para 2. Nesse caso, nós paramos no vértice livre e temos um caminho M aumentante. Alternância, início e final, vértices livres. O que o teorema nos diz para fazer, então? Aplicar a questão do caminho, né? Da mudança do caminho. O termo agora deu uma fugida, perdão.
Mas enfim, a ideia seria inverter os caminhos. Que seria fazer isso aqui, ó. Cadê? Eu me perdi aqui nesse ponto. Pronto. Que seria, no caso, tudo que é aresta que não pertence ao emparelhamento passa a se tornar do emparelhamento. O que era não pertence mais. E o que não era pertence. Fazendo isso, então, ó, tirando isso e adicionando o que não era, nós vamos ter a seguinte configuração: F para 2, D para 5 e some a de F para 5. E adicionando elas então ao subconjunto M, nós temos um novo emparelhamento. Ou seja, nós conseguimos aumentar. Eram 4 casais que se ligavam, 4 arestas, agora são 5. 1, 2, casal B, casal C, casal D e casal F. Só que sobrou o casal E. O casal E queria os quartos 3, 4, 5 e 6. Eles já estão alocados. E aí? Eles conseguem ou não se hospedar? Vamos tentar de novo. Vamos aplicar o teorema mais uma vez. É possível encontrar um caminho M alternante aqui, dentro desse cenário? Ó, lembrando que nesse cenário nós temos 2 vértices livres. Então, eu vou escolher um e, como vai sobrar só outro, eu tenho que terminar nele aqui. Então, vamos lá. Escolhemos o vértice E, ele vai se linkar ao vértice 4. Ó, vértice E, ele vai se linkar. Ele pode ir para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6. Eu escolhi para o 4. Então, indo para o 4 já estava linkado ao A. Então, permanece. E do A eu posso ir para o 1. Porque o A, ó, ele podia ir para o 1, para o 2 e para o 4. E aí o que ocorre? Vamos fazer as trocas. O que era pertencente a M sai. O que está contido nesse caminho de aresta que não está contido em M agora passa a entrar. E temos um novo emparelhamento, maior do que o anterior. E nesse caso nós podemos aplicar mais uma vez o teorema, se fôssemos criar um algoritmo baseado no teorema, né? E vamos ver que já chegamos ao emparelhamento máximo, porque não tem mais nenhum vértice livre sobrando e todas as arestas e todos os vértices são M saturados. Então, ó, o A acabou ficando com o quarto 1, o B com 6, todos respeitando as restrições. O C com 3, o D ficou com 5, o E ficou com o 4 e o F ficou com o 2. Ou seja, todos os casais conseguiram se hospedar e temos um emparelhamento perfeito. Então, voltando a esse exemplo aqui ainda, continuando nele, para terminar esse ponto, vem a seguinte indagação. Tá, a dona da pousada conseguiu ganhar seu dinheirinho, alocou todo mundo ficou feliz. Só que ela ficou pensando, rapaz, eu tenho que me preparar. Imagine que isso aconteça de novo, vai ser essa loucura? Vai que da outra vez os outros casais querem outro quarto, a configuração muda. Eu vou perder esse tempo todo aqui? Eu quero só saber, é possível eu alocar ou não é? Ou seja, é possível, tem como saber se é possível ter um emparelhamento completo, um emparelhamento perfeito? Linkar todo mundo assim, ó, bem bonitinho? Um vértice daqui, um vértice daqui, um vértice daqui, um vértice daqui e assim por diante? É possível. Que aí vem o segundo teorema importante, que é o teorema do casamento. Esse teorema do casamento, eu botei o slide trocado, ele foi criado por esse matemático britânico chamado Philip Hall, e faço questão de sempre homenagear, assim, fazer a referência, né, essas pessoas. E o que esse teorema diz? Ele procura, né, como eu acabei de dizer, informar se um emparelhamento pode ser perfeito ou não. Se eu consigo ter a saturação de todos os meus vértices pertencentes ao meu conjunto X. Então vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui. Seja G o meu grafo com o meu conjunto V de vértices e E de arestas, e ele tem que ser bipartido, ou seja, o número de vértices que tem que ser par para poder ser dividido em dois conjuntos. E ele tem, então, esse meu conjunto V, eu posso particionar ele num conjunto X e num conjunto Y, dado que a união desses dois conjuntos forma o conjunto V. E a intersecção entre os conjuntos X e Y é igual a vazio, ou seja, não, eles são disjuntos, né? Não tem o vértice que é de X é somente de X, o que é de Y é somente de Y. E o número de vértices de X desse meu conjunto X, ele pode ser menor ou igual ao meu
ao meu conjunto, ao meu subconjunto y de v. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no caso dos casais, né? Menor ou igual. Eu tinha 6 casais para 6 quartos. Tá, beleza. Mas se eu tivesse 6 casais para 5 quartos, ou seja, se y fosse menor do que x, a quantidade de vértices do meu outro conjunto, aí de cara a gente já sabia que não tinha como alocar todo mundo, né? Não tinha como eu distribuir, sendo que era um casal por quarto, não tinha como eu alocar todos os casais nos 5 quartos. Ia sobrar um casal. Então é o seguinte, esse meu grafo, ele contém um emparelhamento M. Ele vai ter um emparelhamento completo que satura, um emparelhamento perfeito, que todos os meus vértices de X vão se linkar a vértices de Y, a um vértice de Y exclusivamente, se somente se para todo o subconjunto S de X nós tivermos a seguinte situação. E antes de detalhar o que seria esse subconjunto S de X, tem esse exemplo aqui desse grafo. Por isso o teorema do casamento. Nós temos pessoas, conjunto V, que eu vou dividir em moças, um conjunto X, e em Y, o conjunto dos rapazes. Um subconjunto S de X seria eu pegar e criar subconjuntos dentro desse conjunto aqui. Um conjunto que tem somente essa menina aqui, X1, é um subconjunto. Um que tem somente X2 é um subconjunto. Essa aqui é outro. Uma que eu combine X2 e X3. E assim por diante. Aí tem um detalhe aqui importante. N de S é o conjunto, o subconjunto da vizinhança de S. Ou seja, são todos os vértices a partir dos vértices que participam, que formam esse subconjunto S, que são linkados por eles no outro conjunto. Vai ficar mais claro aqui agora. Se eu tenho 3 moças e eu escolho a moça X1, ela está formando um subconjunto dentro desse conjunto X aqui. Então ela é o subconjunto S1 do meu conjunto X, e a quantidade o conjunto vizinhança desse meu subconjunto S vai ser os vértices que esse vértice aqui consegue atingir no outro conjunto. Então ela só atinge o rapaz, ela conhece esse rapaz Y1 aqui. Então nesse caso, Y1 é o meu subconjunto de vizinhança de S1. Se eu pegar S2, meu subconjunto 2, e definir como esse conjunto aqui, formado somente por essa jovem X2 aqui, essa moça, nós vamos ter que essa moça conhece somente Y1. Então esse aqui é o conjunto vizinhança desse. Vou partir para outro caso logo, o maior. Se eu tiver as moças X1 e X2 formando o subconjunto S desse conjunto X aqui, só essas duas, considerar somente elas conhecem o rapaz Y1 e essa aqui conhece o rapaz Y1. Então aqui o conjunto vizinhança desse subconjunto S aqui, formado por elas duas, é formado somente por esse Y1 aqui, porque é o único vértice que é ligado a esses vértices do outro conjunto, desse subconjunto aqui. Então, o que o teorema do casamento diz? Que se o número de vértices do meu subconjunto vizinhança do meu conjunto S de X for menor do que o meu conjunto S, eu não tenho como ter um emparelhamento perfeito. Ou, em outras palavras, o contrário aqui, só tem um emparelhamento perfeito, eu só consigo ter a saturação em todos os vértices de X se para todos os subconjuntos de X que eu pegar, a minha vizinhança, meu subconjunto vizinhança aqui, for maior do que esse meu subconjunto aqui. Então, voltando para esse exemplo desse subconjunto X1 X2 aqui, eles têm tamanho 2, né? 2 vértices, porém o conjunto vizinhança deles tem tamanho 1. Então, nesse caso, nesse grafo aqui, não é possível fazer um emparelhamento perfeito dessas moças com esses rapazes. Não tem como eu ligar
uma para ela, ó, ela aqui gosta dele, ela aqui gosta dele, e ela gosta dos três. Então não é possível eu fazer uma ligação de uma para um, de forma que cada um forme 3 casais aqui. E aí vem um problema, por mais que esse teorema ajude, imagine que eu tenho um grafo com um conjunto muito grande. Eu tenho que analisar todos os subconjuntos. Primeiro analisando um por um, formando subconjuntos S, depois 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até a quantidade de n-1 de elementos. E fazendo a permutação, né? Ou seja, é uma complexidade, se for criar um algoritmo baseado nesse teorema, a complexidade dele é exponencial. Porque o que é um negócio bem complicado, né? Então, o que ocorre? Antes de avançar aqui no assunto, nós vamos aplicar esse exemplo, esse teorema em um outro exemplo. Eu tenho agora um caso que é dado da seguinte maneira. Eu tenho 6 vagas de ônibus e tenho 5 ônibus. Eu trabalho em uma rodoviária. E cada ônibus é de uma empresa diferente e essas empresas elas possuem ações, elas têm contratos que permitem a elas, de acordo com o valor do contrato, o tamanho da empresa, prestigiar, gozar de poder, como é que eu posso dizer, ter direito a determinadas vagas nesse estacionamento aqui dessa rodoviária. Então, o que ocorre? Eu trabalho lá, eu tenho 6 vagas, chegou 5 ônibus. Tenho como alocar esses 5 ônibus nessas 6 vagas? Aí você vai dizer, claro que tem. É só botar um em cada um, sobra uma vaga. Show? Correto? Não. A princípio, sim. Só que na vida real, a vida é complicado, né? Nós temos as benditas restrições. Porque se não houvesse restrições, era daquele jeito, tava show. Só que aqui, no caso, como eu disse, a empresa A, o ônibus da empresa A, ele só pode estacionar nas vagas 1, 2, 4 e 5. O da empresa B, nas vagas 2 e 3. O da empresa C só pode ir para a vaga 3. O da empresa D só nas vagas 2 e 3. E o da empresa E só pode ir para as vagas 4, 5 e 6. Então o que ocorre aqui? Vamos definir aqui, representar um grafo que mostra essa situação. Conjunto X dos ônibus, das empresas, cada um aqui é um ônibus. E Y, as vagas de estacionamento, as 6. Obedecendo aqui as restrições, as possibilidades, fazemos as arestas, que ligam cada vértice, né, a um vértice do outro conjunto. E aquela pergunta volta. É possível alocar os ônibus? Ou seja, o emparelhamento completo existe? Então, nesse caso, em vez de eu tentar fazer, eu não quero ficar tentando fazer, alocar. Porque eu estou trabalhando lá, o pessoal precisa viajar, eu tenho que resolver na hora, eu tenho que passar para o meu chefe a informação. Ó, chegou 5 ônibus aí, dá certo ou não dá colocar? Deixar eles estacionarem? Então, vamos aplicar o teorema. Basicamente, seria eu procurar vasculhar, usar um algoritmo que saísse vasculhando subconjuntos de X, de forma a encontrar quebra daquela regrinha, né? Para que exista um emparelhamento perfeito. E nesse exemplo aqui, se nós analisarmos esse subconjunto aqui de X, B, C e D, que passa a ser o meu subconjunto S, e formos analisar o conjunto vizinhança dele, ou seja, todos os vértices de Y a partir desses vértices de S, que são conectados aqui, né, via essas arestas, se o número de vértices desse subconjunto vizinhança for menor do que algum subconjunto desse aqui, o teorema diz que não é possível alocar todo mundo perfeitamente, não é possível ter um emparelhamento perfeito. Então, nesse caso, para esse subconjunto aqui, 3 é maior do que 2, não é possível. Então, já posso dizer para o meu chefe, vai dar problema. Alguém vai ter que ficar sem estacionar, alguma coisa vai ter que ser feita. Não dá para estacionar todo mundo. Ou quebrar a regra, né? Então, tendo essas noções, espero eu que com o norte aí já de teorema de... O nome do rapaz sempre foge, rapaz, francês. Berge e o teorema de Hall, nós podemos então partir para a ideia do método húngaro. O método húngaro, a metodologia húngara de resolução, para esse caso aqui, para grafos bipartidos, né? Ela basicamente é um mix dessas três ferramentas.
Ela vai juntar o teorema de Berge com o teorema de Hall e o conceito de árvore M alternada. O que seria uma árvore M alternada? Seria eu criar uma estrutura onde eu vou procurar nessa estrutura caminhos M aumentados. Como um caminho M aumentado sempre parte de um vértice livre e termina num vértice livre também, por um caminho alternado, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma árvore colocando na raiz dela um vértice não saturado, ou seja, um vértice livre. E a partir dali, com as ligações alternadas, eu vou procurar para ver se existe um caminho alternado que termine num vértice livre. E caso esses caminhos não consiga encontrar esse caminho dessa maneira, as outras possibilidades de caminho são os caminhos alternados, porque todos os vértices pertencentes a essa minha árvore, o único caminho da raiz até ela vai ser alternado. Vai ficar mais claro agora, já. Então o que isso quer dizer? Significa dizer que o método húngaro ele basicamente vai usar essa estrutura de árvores para resolver esses problemas. Como? Temos aqui um exemplo onde eu tenho, só um exemplo visual, onde eu tenho um grafo em que eu tenho um conjunto X grande aqui e eu peguei um subconjunto S. Peguei somente alguns vértices desse meu conjunto X. E no meu conjunto Y eu tenho o meu subconjunto N de S, meu subconjunto vizinhança de S, os vértices que são atingidos por esses vértices aqui. E a gente vai testar aquela questão do método do teorema de Hall, do casamento. Então o que a gente vai fazer aqui? Ele vai pegar dentro do meu subconjunto, ele vai procurar vértices livres, porque a árvore é M alternada e procura caminhos M aumentantes, então a raiz dela tem que partir de um vértice livre. Vou colocar esse meu vértice livre na raiz da minha árvore e a partir daí eu vou ver as ligações de arestas conforme as ligações aqui do meu grafo. Então, por exemplo, esse meu vértice livre aqui, x0, que vai ser minha raiz, ele conecta a y1 e y2 do outro conjunto. Então eu ligo aqui também, tá? y1, por sua vez, ele se conecta a x2 por uma aresta que pertence ao emparelhamento. Então y2 vem para cá, essa aresta, né? E x2 vem para cá. x2, por sua vez, se conecta a y3, mas é por um caminho, por uma aresta que não pertence ao emparelhamento. Então, está se alternando. Nós temos uma árvore que tem seus caminhos aqui se alternando. y3, por sua vez, termina em x3. Desconsiderem essa linha pontilhada aqui, tá bom? E pro outro lado, para y2, nós temos uma aresta que leva para x1. Beleza. Então, nesse caso, nós temos essa estrutura aqui para esse problema. Analisando, quando for criar as árvores, nós podemos ter duas estruturas de árvores aqui, dois tipos. A primeira são... e detalhe, e aí, tendo essa árvore, nós dividimos, categorizamos, né, os vértices dessas árvores, dessa árvore, em duas categorias, dois conjuntos. Nós vamos nomear de T o conjunto dos vértices dessa árvore. Só ficou estranho porque a árvore lá no início eu tinha nomeado ela como T, né, aqui e aqui também T, mas aqui é outro conjunto T. Imagine que é W, outra letra aqui, sei lá. Esse conjunto aqui vai ser o conjunto dos vértices que estão a uma distância ímpar da minha raiz. Então eu vou pegar a minha raiz e todo mundo que está a uma distância ímpar, está a distância ímpar, y1, y2, vão para o meu conjunto T. Aí 2, 2, 3, vai para o meu conjunto T, e assim por diante. E o contrário, quem está em distância par, vai para o meu conjunto S'. Vou chamar de S', eu podia chamar de qualquer outro nome também. Então, 2, x2 vai para o meu conjunto S. x2, x1, S. Vamos considerar que todo mundo está no conjunto S. Porque o próprio x, a raiz, ela está em distância zero dela mesma, e zero é par.
Então ela também está no conjunto S. Então vamos avançar aqui. O que ocorre nesse método húngaro? Nós vamos definir que esse nosso conjunto S aqui, ele é formado pelo conjunto S' união com a minha raiz. Ou seja, basicamente, eu vou chamar de S' o conjunto formado por todos os vértices que estão à distância par da minha raiz, sem considerar a raiz. Assim, eu vou ter que, na minha árvore, que é M alternante, eu sempre vou ter, nesse caso, se eu não tiver um caminho M aumentante, o número de vértices do meu conjunto que estão à distância ímpar vai ser igual ao número de vértices que estão à minha distância par. Aí o que ocorre? Se nesse meu conjunto... e assim a gente vai ter que o nosso conjunto T, conjunto de vértices à distância ímpar da minha raiz, está contido dentro do meu conjunto vizinhança N de S. Já isso aqui clareia mais, olhando isso aqui em G. Então, o que isso quer dizer? Isso significa dizer que nós podemos ou não acrescentar mais arestas nessa árvore e aumentar ela, né? Então, o que acontece aqui? O N de S, esse nosso conjunto vizinhança N de S aqui, ele tem todos os Y que estão na árvore. Ele tem esse conjunto N de S, ele vai ter todos os Y que estão na nossa árvore. Por quê? Porque foi feita aquelas ligaçõezinhas, né? E como ele é um conjunto vizinhança de S, e eu escolhi um elemento de S como raiz, automaticamente ele vai ter que entrar aqui para a árvore. Então o que ocorre? Cadê? Então o que esse algoritmo vai fazer então? Ele vai verificar condições de parada ou de continuar executando. Então ele vai para dois subcasos. O primeiro caso aqui, subcaso que pode ocorrer, que é uma condição de parada, é se meu conjunto T dessa minha árvore for igual ao meu conjunto N de S. O que isso quer dizer? Fiz a minha árvore aqui, tá? Representei toda essa relação entre S e N de S. O número de vértices que estão à distância ímpar da minha raiz é igual ao número de vértices do meu conjunto N de S. Eu não tenho mais como adicionar vértices de N de S para cá. Todo mundo que está aqui já está aqui. Então o que isso implica? Como o número de vértices do meu conjunto vizinhança é igual a T, nesse caso, se eu chegar a esse ponto, isso implica que é igual ao número de vértices que estão à distância par. Lembra que eu tirei a raiz, né? Se eu tirei a raiz, implica dizer que era todo o meu conjunto de vértices que estão à distância par da raiz, menos a raiz. Menos um por causa da raiz. Então, o que quer dizer com isso aqui? Nós temos que, para esse caso, quando isso ocorre, o número de vértices do meu conjunto vizinhança de S, ele vai ser menor do que o número de vértices que estão à distância par da raiz. Ou seja, chegamos naquele caso em que temos mais moças do que rapazes, por exemplo, naquele exemplo da teoria do casamento, né? Ou seja, não dá para fazer emparelhamento nesse caso, o que fere o teorema do casamento. Pois para que exista um emparelhamento M que sature, que distribua todos os vértices pertencentes a X, nós temos que ter essa seguinte condição. Meu N de S tem que ser maior ou igual do que... As opções, digamos assim, né, tem que ser maiores do que os vértices que eu tenho para distribuir. Ou seja, não tem como melhorar o emparelhamento M atual. A gente deve parar. Não tem como adicionar arestas, né? Subcaso B. Então a gente tem um outro caminho aqui, que no caso é outra opção, que seria ficar procurando caminhos M aumentado. Enquanto não encontrar, vai procurando.
procura. Se não ocorrer essa condição aqui de parada, ele vai ficar procurando caminhos aumentados. Então ele vai ficar vasculhando cada caminho, né, da minha árvore aqui, possibilidade de caminho aqui, e ele vai procurar se existe um caminho aumentante. Se existe um caminho aumentante, meu M não é máximo. Lembramos daquele teorema de Berge. Então, posso aumentar, aí faz a mudança, né, a inversão dos caminhos e aumenta meu M. Então, ó, o método húngaro basicamente é isso. Ele fica se apropriando das teorias, fica fazendo verificações na minha árvore. Se eu tenho caminhos aumentantes, ou se o meu número meu número de vértices do meu subconjunto de vizinhança é menor do que o meu conjunto S de X, né? Então, em outras palavras, o que isso quis dizer? O que o método húngaro faz? É exatamente isso. Ele vai produzir árvores do tipo 1 ou do tipo 2 nas interações dele, de forma que, se ele chegar a essa configuração aqui, onde T é igual a N de S, o número de vértices pertencentes ao conjunto de vértices que estão à distância ímpar da minha raiz, se ela for igual ao número de vértices, estou repetindo muitas vezes, mas enfim, isso aqui vai implicar que não existe um emparelhamento que contemple todos os vértices de X. Então não tem como eu ter o emparelhamento perfeito. E se o meu conjunto T ele ainda é menor do que meu conjunto de vizinhança de S, ou seja, ainda tenho como pegar Y de lá e ficar buscando caminhos aumentantes, eu continuo, fica nisso. E a outra possibilidade seria, se isso ocorrer, eu encontro um caminho aumentante, né, do caminho aumentado, e passa a ter uma árvore do tipo 2. E vamos agora falar do algoritmo em si. Então, o que o algoritmo faz? De forma agora mais uma vez resumida aqui. Ele recebe um grafo com um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas bipartido, de forma que eu consigo particionar em dois conjuntos. Tem que ser par, né, o número de vértices. E ele recebe uma configuração inicial de um subconjunto de E chamado M, que é o meu emparelhamento inicial. Então seria, por exemplo, aquele caso onde a dona lá da pousada fez aquela distribuição desesperada de tentar alocar os casais nos quartos. A saída desse algoritmo, ele vai me devolver um subconjunto M de arestas que satura, ou seja, que contempla, que faz as ligações de todos os meus vértices do meu conjunto X, ou seja, ele vai me devolver um emparelhamento perfeito, completo, que seria aquele caso onde todos os quartos, os casais conseguiram chegar até os quartos, ou ele vai verificar que existe um subconjunto desse meu conjunto X que fere o teorema do casamento. Ou seja, ele vai dizer que não dá. Infelizmente, não tem como fazer isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse algoritmo ele vai dizer então pra gente, ou ele vai dizer que dá certo, ele vai trazer na verdade a configuração, a distribuição que cria o algoritmo, o emparelhamento perfeito, ou ele vai parar porque vai ferir o teorema e vai dizer que não consegue, que não tem como alocar todo mundo. Então, se esse meu subconjunto M, se ele satura, se ele é completo, se ele é perfeito, o emparelhamento, ele vai parar e vai dizer, ó, se eu jogar, por exemplo, aquele cenário final dos casais para esse algoritmo, logo de cara ele vai verificar que já está todo mundo linkado ali, o meu conjunto já contempla todos os vértices do meu grafo, todos são saturados, e ele vai dizer, ó, parou, tem o que fazer não, já está tudo ok aqui, já está todo mundo alocado. Se não, se eu jogar aquele caso inicial lá da dona da pousada, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar algum casal que não esteja alocado, no caso ele poderia pegar aquele casal D, que não esteja
alocado, não esteja linkado a outro vértice via aresta que pertence a M, ou seja, um vértice livre. E ele vai fazer o seguinte, ele vai considerar esse vértice como um subconjunto de X, um subconjunto S, e ele vai considerar que a minha árvore, que o meu conjunto T, perdão, está vazio. E essa aqui vai ser a raiz da minha árvore. A partir daqui, lembrando que o algoritmo usa árvores M alternantes, estruturas de árvores M alternantes. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a vizinhança, um subconjunto vizinhança desse meu conjunto S, ou seja, todos os vértices do outro conjunto Y que são atingidos por X, e vai igualar a T. Então o que ele vai fazer aqui? Então nesse caso, perdão, aqui eu viajei aqui. Ignora tudo. Aqui é o seguinte: se o meu número de vértices do meu conjunto vizinhança de S atingidos por esse meu conjunto aqui S for igual a esse valor aqui T, então a gente já sabe que tem aquele ferimento do teorema do casamento. Moças, por exemplo, o número de moças é maior do que o número de rapazes, então não tem como emparelhar todo mundo. Então a gente não tem como fazer emparelhamento perfeito, pois S fere T, então fere o teorema do casamento. Então a gente vai retornar o subconjunto, informando, não tem como, e devolve o subconjunto. Caso contrário, caso esse aqui não ocorra, esse número de N de S seja inferior, na verdade o contrário, né? T for menor do que N de S, nós vamos escolher um Y como primeiro vértice da lista do meu conjunto de vizinhança, tal que esse meu Y não pertença a esse meu conjunto T. Ou seja, eu vou pegar dentro desse meu conjunto N de S um Y que até então não está dentro da árvore e vou analisar ele. Ele é M saturado, ou seja, ele está ligado a uma aresta que pertence a M, que pertence ao emparelhamento. Se sim, eu vou pegar o vértice que linka ele, que no caso seria esse Z, e vou acrescentar ele ao meu subconjunto S. E vou acrescentar esse meu Y ao meu subconjunto T. E vou começar tudo de novo. Meu subconjunto agora, que aumentou, é do tamanho de N de S? Eu já peguei todas as possibilidades de Y? Não. Aí ele vai fazer tudo de novo. Se isso não ocorreu, vou pegar o outro Y que está lá, livre, que não esteja dentro desse meu T, e vou ficar fazendo isso direto. Ou seja, ele vai ficar procurando caminhos M aumentados. Por que ele está procurando caminhos M aumentados? Porque no momento que ele encontrar um Y que é não saturado, que é livre, ele tem uma árvore do tipo 2. Ele vai ter um caminho da raiz até essa folha, que vai ser livre. Ou ele vai ter um caminho M aumentante, perdão. E esse caminho P de x0 da raiz até esse Y que é livre vai ser um caminho M aumentado. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai inverter, fazer aquele processo de transferência, né, dos caminhos ao longo do caminho, inverter as arestas, tirar as arestas que estavam no conjunto e colocar as que não estavam, para aumentar a quantidade de arestas aqui e ter um emparelhamento maior do que o anterior, de forma a procurar o emparelhamento máximo e o emparelhamento perfeito. E esse processo vai continuar até chegarmos a essa situação, ou de sucesso ou fracasso. Então, o que nós vamos ter aqui para terminar? Vamos ter o exemplo. É só para eu me organizar aqui. Quanto tempo estamos? 1h09, já estarei 9 minutos aqui. Então vou agilizar aqui o processo. O nosso exemplo de aplicação desse método seria resolver essa questãozinha aqui. Um novo projeto a ser desenvolvido na empresa Google consiste num conjunto de 7 tarefas. Eu tenho as tarefas A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. E essa empresa ela possui 7 profissionais de TI, o B1, B2, B3 até o B7. A partir de um mapa de competências, o gerente do projeto ele elaborou um modelo baseado em grafo para visualizar quais profissionais estão aptos a realizar quais tarefas. Sabendo que um profissional deve se associar a uma única tarefa, é possível alocar tarefas
a pessoas de modo a completar todas as tarefas simultaneamente. Ou seja, ele pegou funcionários e diz, esse funcionário aqui, ele sabe fazer essa tarefa. Esse aqui sabe fazer essa e essa. E esse aqui, e assim por diante. E aí, ele quer saber justamente isso. São 7 tarefas, 7 funcionários. Baseado nas competências de cada um aqui. Ele não vai botar o B1 para fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Tem como ele criar uma estrutura, um emparelhamento de forma que cada um fique com uma função? Com uma tarefa? É isso que ele pergunta aqui. Em caso positivo, se isso for possível, forneça a alocação resultante. Então, ele quer saber como é que vai ficar a estrutura disso, né? Então, dessa distribuição, desse emparelhamento. Se isso não for possível, ele quer saber o porquê que não é. Então, considere o matching inicial, essa estrutura. O matching é emparelhamento, que é o termo que é usado em inglês. Dado a seguir. Resolva o problema usando o algoritmo húngaro. Então, de início, o gerente já pensou, o funcionário B2 ele sabe fazer isso, isso, isso. Eu vou botar logo ele para fazer isso aqui. B3 sabe fazer isso, 4 coisas. Vou botar ele para fazer essa. E ele já pré-definiu essas 4. Já disse, o B7 vai fazer isso, isso. Aí ele quer saber agora, tá, mas entrou naquele mesmo problema dos quartos de hotel. Como é que ele vai garantir? Ele não vai ficar perdendo tempo, ele não quer perder tempo. Ele quer saber se isso é possível ou não. E ele quer que o algoritmo entregue também a estrutura para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele primeiro criou o emparelhamento A1B2, A3B3, A5B4 e A6B7. Arestas que ligam exclusivamente a esses vértices, eu não estou mais ligado com ninguém. Ele já setou aqui, agora ninguém pega mais essa tarefa, nem essa, nem essa, nem essa. Próximo tópico. Vai começar aqui o algoritmo. O que o algoritmo faz então? Na primeira iteração, ele vai verificar nesse meu conjunto X aqui, eu vou pegar subconjuntos, que eu vou chamar de S, né? E vou verificar, vou vasculhar esse meu conjunto inicial, procurando vértices livres, para poder colocar na raiz da minha árvore. Então, o primeiro vértice livre aqui é o A2. Coloco ele aqui nesse meu conjunto S. Lembrando que no conjunto S, ele contempla vértices que estão a distâncias pares da raiz e a própria raiz. Então, a raiz já vem para cá para a árvore. Até o momento é só a raiz. Meu conjunto T, distâncias ímpares, está vazio. O meu conjunto vizinhança desse meu conjunto S que só tem A2 vai ser então definido por quem é que A2 se conecta? Da outro conjunto, B2 e B3, é os funcionários B2 e B3. Então vão ser esse conjunto aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar nesse meu conjunto vizinhança aqui se tem algum funcionário, no caso algum vértice aqui, Y, que não esteja no meu conjunto T. Como a minha árvore estava vazia aqui, nesse meu conjunto T dessa minha árvore estava vazia, eu vou pegar o primeiro aqui, B2. Aí eu vou verificar, B2 é saturado ou é M saturado? M não saturado. No caso, B2 é M saturada, porque ela está conectada, peguei A2 e poderia ir para B2 e para B3. Fui para B2. Só que B2 se conecta a 1. Nesse caso, é M saturado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa aresta, trazer ela para cá e vou incluir esse vértice aqui, extremo dessa aresta, no meu conjunto S, e o meu Y aqui, que eu acabei de analisar ele, vou jogar para o meu conjunto T, porque ele está em distância ímpar da minha raiz e esse A1 está em distância par da minha raiz. O que eu vou fazer aqui? Vou verificar de novo no meu conjunto no meu conjunto S, vou verificar o meu conjunto vizinhança desse meu conjunto S que agora tem o A2. Então A1 e A2 conectam a quem? Eles dividem os mesmos vértices de Y, então não aumentou nada, mesma coisa. Então eu vou voltar para esse meu conjunto NS, agora sempre volta para ele atualizado, não para o anterior. Aí eu vou verificar. B2, ele está dentro do meu conjunto T? Tá. B3 está dentro do conjunto T? Não está, ou seja, Y não pertence a T. Então, vou analisar ele. Ele é saturado ou não, ou livre?
ele é saturado, ele já está ligado a 3. Então, vou trazer essa aresta para cá e vou jogar 3 para o meu conjunto S e vou jogar B3 para o meu conjunto T. E por que ele está no conjunto S? Porque ele está em distância par de meu conjunto A2. 1, 2. A1, 1, 2. As mesmas ligações. A2 vai para B2 para B3, B2 vai para 1, B3 vai para 3 e vamos continuar. A1, A2, A3. Qual é o conjunto vizinhança desse conjunto S aqui? A1, A2, A3. Se eu for pegar todo mundo que eles ligam aqui, ó, só A3 liga com um monte de gente aqui, um monte de vértices. Nesse caso, meu conjunto vizinhança agora é aumentado, ó, por conta do impactado pela vizinhança de A3. Vou fazer a mesma procura lá. B1, vou começando sempre na ordem, né? Esquerda para direita aqui. B1, tá em T? Não. Então vou pegar B1 e vou analisar. É saturado ou é M saturado? É livre, M não saturado. Nesse caso, se é livre, eu encontrei um caminho aumentante. Se eu encontrei um caminho aumentante, então o que eu vou fazer? Eu vou parar, o algoritmo para, porque ele usa do teorema de Berge, né? Encontrou um caminho aumentante, meu M inicial não é máximo, eu consigo ter um M maior. Então, vou fazer a transferência de caminho, pegar todo o caminho que liga A2 até B1, que foi onde parou, A2 até B1, ó, de A3 que ele veio para B1, e vou inverter as arestas. O que é A2 para B3 não era do emparelhamento, agora é. B3 para 3 era de emparelhamento, agora não é mais. A3 para B1 não era de emparelhamento, agora é. E pronto. Cheguei a uma estrutura melhor do que a anterior. Agora, antes eu ligava 1, 2, 3, 4 funcionários a 4 tarefas. Agora eu ligo 1, 2, 3, 4, 5. Vou verificar agora a segunda iteração do algoritmo. Qual é o próximo vértice livre do meu conjunto? Meu conjunto X aqui é o A4. Então, pego o A4 aqui e vou jogar ele no meu conjunto S. E aí o processo vai ser sempre esse. Ele vai iniciar sempre T com vazio, ó, porque só tem a raiz, não tem ninguém com distância ímpar ainda. E quem é o conjunto vizinhança dele? Quem é que ele chega aqui do outro lado? Ele chega a B2, ele chega a B3, B4 e ele chega a B7. Então, peraí, B2, B3, B4 e B7. Tá aqui, isso mesmo. Aí ele vai pegar o primeiro daqui que não está em T. Quem é o primeiro? B2. Logo de cara o B2 já não está aqui, porque era vazio. O que ele vai fazer? É saturado ou não saturado? B2 é saturado. Ele se conecta a um aqui via essa aresta aqui. Então, vou pegar essa aresta, vou jogar um para cá e vou jogar B2 para cá. E o processo se mantém. Quem é a vizinhança desse novo conjunto? Não se alterou. Eles vão para o mesmo, compartilham os mesmos vértices. É saturado ou não? B3. E o processo permanece até que vai chegar um ponto onde para o meu conjunto aqui, o meu conjunto vizinhança, o meu Y do meu conjunto NS, meu conjunto vizinhança, que não está, o primeiro que não está aqui em T é B6, e B6 é um vértice livre. Então tenho mais uma vez um caminho M aumentado. Na árvore, o caminho que leva até ele é esse. A4, passando por B4, A5, B6. A4, B4, por uma aresta que não pertencia ao emparelhamento, agora vai pertencer. De B4 a A5, por uma aresta que pertencia, agora não vai mais pertencer. De A5 vai para B6, por uma aresta que não pertencia, agora pertence, e morreu. Saiu de um caminho livre, de um vértice livre para um vértice livre. Aumentou a quantidade, eram 5 funcionários que eu já conseguia ligar. 3, 4, 5. Agora é para ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Melhorou. E na última etapa, nós vamos chegar a um estado, aí começa de novo. Aí eu vou procurar o próximo vértice livre, A7. Não está ligado a nenhuma aresta que pertence ao emparelhamento. T vazio, vizinhança de A7, ele vai para B2, para B3. Vou começar por B2, é saturado, repete aquele processo, pega a aresta, analisa os vértices que formam essa aresta e distribui
de acordo com as suas distâncias para a raiz. E detalhe, a raiz aqui era para estar aqui, esse quadradinho. Ó, vou fazendo isso, aí vai chegar um ponto que ele vai verificar que B2 está em T, B3 do conjunto vizinhança está em B3. Nesse momento, T é igual a N de S. Então, feriu o teorema do casamento. Quando isso ocorre, implica dizer que não tem como ter emparelhamento perfeito. Então, nesse caso, não tem como ter saturação de todos esses vértices aqui. Isso implica dizer que o algoritmo para por insucesso. Então, não tem como. Então o que a empresa vai fazer? Alguma outra coisa, vai ter que bolar uma estratégia. Treinar alguém, talvez, para uma outra função, que seria isso aqui, ó. Se esse funcionário conseguisse fazer essa tarefa e nós começássemos o processo tudo de novo, nós conseguiríamos resolver. Só que não vai ser demonstrado aqui, né? Então, é isso, pessoal. Essas são as referências bibliográficas, sites, né, verificados. Basicamente vídeos do YouTube, foi o que eu me baseei para ver isso. De início eu cheguei a ler os capítulos do livro, né? Acho que é o capítulo 8, se não me engano. Mas eu sempre gostei mais da didática de vídeos. E essas aulas são bem interessantes, aconselho para todo mundo. São aulas de um professor lá da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Computação, né? A disciplina de Introdução à Teoria de Grafos. E o tempo já se estende aqui bastante, mais 1h21. Tá menor ainda do que o tempo do ao vivo, né? E ponto importante aqui eu não dei ênfase à complexidade do algoritmo, né? Que no caso ele é uma complexidade polinomial. O algoritmo, uma coisa muito importante que eu não falei, não coloquei aqui, do método húngaro. Mas foi uma falha, né? Eu não trouxe um exemplo computacional. Eu me preocupei mais em tentar passar a ideia mesmo da lógica do algoritmo. E evitei as provas, né? Tipo, provar os teoremas. Porque, por exemplo, o teorema do casamento, ele é provado por... Cadê aqui? Ele é provado por indução. Aí é uma provinha chata, bem demorada. Eu ia passar bem mais tempo falando. O teorema de Berge, ele é provado por ida e por volta, né? Fazendo os caminhos aqui. Mas os materiais que eu compartilho aqui, nos vídeos tem um link que leva para o PDF, que tem tudo, tanto no vídeo quanto no material de PDF. Tudo bem detalhado, quanto às provas e tal, é bem interessante. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de semestre, um ótimo final de ano. E vamos lá, tá na hora, né? 23 minutos aí já.